Olá, vamos apresentar um trabalho sobre ensaio de compactação, na disciplina de projeto de estradas e ferrovias, ministrado pela professora Carla Cristiano. Bom, os discentes são o Bruno, o Gabriel, o Guilherme, a Letícia, o Thales, a Thalita, o Tiago e eu, Vinícius. Bom, o ensaio de compactação, ele determina a relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca dos solos, quando compactados de acordo com os procedimentos especificados. Os aparelhos para o ensaio de compactação são as balanças, que vão permitir pesar nominalmente 10,2 kg, as peneiras de 19 e 4,8 milímetros, estufa, que é para manter a temperatura entre 105 e 110 graus Celsius, cápsulas metálicas, que é para determinação da umidade, bandejas metálicas, réguas de aço biselada, espátulas de lâmina flexível. Outros aparelhos são o cilindro metálico pequeno, que é o cilíndrico de Procton, que ele vai compreender o molde cilíndrico, a base e o molde de cilindro complementar de mesmo diâmetro. Seguindo aí outro aparelho, vai ser o cilíndrico metálico grande, que é o cilíndrico ICS, que, que é o Índice de Suporte Califórnia, que ele vai compreender o molde cilíndrico, a sua base, o cilindro complementar de mesmo diâmetro e o disco espaçador, como pode ser mostrado na figura 2. Bom, dando continuidade, outro equipamento seria o soquete pequeno, no qual este consiste em um soquete metálico com uma massa de mais ou menos 2.500 gramas e dotado de um dispositivo de controle de altura de queda, no qual este seria de 305 milímetros. As dimensões descritas acima são apresentadas na figura 3. Também tem-se o soquete grande, que consiste em um soquete metálico com massa de mais ou menos 4.536 gramas e dotado de dispositivo de controle de altura de queda, que seria de 453 milímetros, como pode ser observado na figura 4. Bom, tem-se também a proveta de vidro, no qual ela tem as capacidades de 1.200 e 100 centímetros cúbicos e com a graduação de 10, 2 e 1 centímetro cúbico, respectivamente. Tem também a desempenadeira de madeira, no qual ela tem usualmente as dimensões de 13 por 25 centímetros. Tem o extrator de corpo de prova, as conchas metálicas, a base rígida, sendo que ela deve ser preferencialmente de concreto, o papel filtro, que deve ter um diâmetro igual ao do molde empregado, e os sacos plásticos. Bom, a NBR 7182 de 2016, ela traz três formas de energia de computação, que seria a normal, a intermediária e a modificada. A tabela 1, ela apresenta as características inerentes a cada energia para os cilindros pequenos e os cilindros grandes, como pode ser visto. E, no caso, essa tabela será especificada mais à frente. Bom, para fazer o processo de compactação do solo, que seria a diminuição do índice de vazios pela saída do ar desses vazios, aplica-se ao solo uma energia, sendo que essa energia ela é responsável pela redução desse material com a saída do ar dos vazios. Assim, a energia ela é calculada pela seguinte forma: o E é igual ao P vezes o H vezes o Nzão vezes o Nzinho sobre o V, onde o S seria a energia específica de computação por unidade de volume, o P seria o peso do soquete em quilogramas, o H seria a altura de queda do soquete em centímetros, o Nzão seria o número de golpes por camada, o Nzinho o número de camadas, e o V seria o volume do solo
compactada em centímetros quadrados. Método de ensaio com amostras preparadas com secagem prévia. Inicialmente, é necessário fixar o molde do cilindro, aqui representado, a sua base, e em seguida a gente deve acoplar o cilindro complementar ao conjunto. Caso a gente utilize o cilindro grande, é necessário colocar o disco espaçador. Após a montagem, é necessário colocar a folha de papel filtro com o mesmo diâmetro do molde, para evitar que haja aderência do solo compactado com a superfície metálica ou com a base do disco espaçador. A amostra ela deve ser preparada para os ensaios de acordo com a BNT 6.457. Em seguida, deve-se umedecer a amostra gradativamente, atentando-se que para o teor de umidade permaneça abaixo da umidade ótima presumida. Após a adição de água, recomenda-se que a amostra a ser ensaiada seja armazenada em um saco plástico, vedado e mantido em processo de cura ou em uma câmara úmida durante 24 horas. Após a homogeneização do material, deve-se iniciar a compactação, atentando-se ao número de camadas e o número de golpes por camadas, correspondente à energia desejada, como já especificado na tabela 1. Os golpes, eles devem ser aplicados perpendicularmente, distribuídos sobre a superfície de cada camada. Quando o corpo de prova estiver sendo moldado para a realização de outros ensaios, como compressão simples, permeabilidade e determinação do teor de umidade, deve-se ser feita uma porção da amostra remanescente em uma bandeja e retirada após a compactação. Bom, após a compactação da última camada, retirar o cilindro complementar depois de escarificar o material em contato com a sua parede, com auxílio de espátula. Deve haver um excesso de no máximo 10 mm de solo compactado acima do molde, que deve ser removido e rasado com auxílio da régua biselada. Feito isso, remover o molde cilíndrico da sua base e, no caso de cilindro pequeno, rasar também a outra face. Aqui o corpo de prova desmoldado. O conjunto é então pesado, com balança de resolução de 1 grama, e por subtração da massa do molde cilíndrico, obter a massa úmida do solo compactado. Com auxílio do extrator, retirar o corpo de prova do molde e do seu centro, e tomar uma amostra para determinação da umidade, de acordo com a BNT-NBR 6457. Destorroar o material com auxílio da desempenadeira e da espátula até que passe integralmente na peneira de 4,8 mm ou na peneira de 19 mm, respectivamente, conforme a amostra, após preparada, tenha ou não passado integralmente na peneira de 4,8 mm. Juntar esse material obtido com o remanescente na bandeja e adicionar água destilada, revolvendo o material, de forma a incrementar em 2% o teor de umidade. E por fim, repetir esses processos até que sejam obtidos 5 pontos. 2 pontos no ramo seco, 1 ponto próximo à umidade ótima e 2 pontos no ramo úmido da curva de compactação. Bom, eu vou continuar falando de métodos de ensaio, né? O ensaio que eu vou falar é a secagem prévia até umidade higroscópica. E a gente, para fazer ele, o primeiro passo é tomar a amostra preparada para o ensaio sem uso de material, de acordo com a NBR 6457, dividida em 5 porções iguais. Essas porções são secar a amostra ao ar, quartear, destorrar e homogeneizar, verificar se a amostra passa integralmente na peneira de 4,8 mm e se apresentar a quantidade retida na 4,8, passar a mesma na 19,1 mm, tentando desmanchar os torrões. Bom, agora o segundo passo para executar o ensaio a porção tem que estar
com teor de umidade em torno de 5% abaixo da umidade ótima presumível. A segunda umidade 2% superior à primeira e assim por diante. Aqui a gente tem uns exemplos, né? Nessa primeira imagem, aqui as imagens falando sobre elas um pouco. A gente vai fixar o molde cilindro à sua base, acoplar o colarinho. No caso do cilindro grande, colocar o disco espaçador, caso seja necessário. Colocar o papel filtro na base, evitando a aderência do material à base metálica. Aqui a gente tem as imagens demonstrando esse processo. Bom, agora vamos para o terceiro passo para a realização desse ensaio, né? As porções ensaiadas devem ser empregadas das 5 pontas obtidas ao final do ensaio, mas devem estar no ramo seco. Bem próximo à umidade ótima, preferencialmente no ramo seco. Os dois no ramo úmido da curva de compactação. Aqui a gente tem essa demonstração. Aqui eu peguei um exemplo, esse caso, o solo onde a dificuldade na uniformização da umidade, recomenda-se deixar a amostra em repouso 24 horas no saco plástico, vedado em processo de cura. Aqui a gente tem a amostra, né? E aqui a gente tem a amostra, a segunda imagem, a amostra já no saco plástico. Bom, boa tarde a todos. Dando sequência aqui à apresentação do nosso seminário, eu vou falar sobre o ensaio com reuso de material. Então, são amostras preparadas 5% abaixo da umidade ótima presumível. Novamente, né, a preparação da amostra deve ser feita segundo a NBR 6457. Então, segundo essa NBR, né, a amostra deve vir convenientemente embalada para o laboratório. Com isso, né, evita-se a perda de umidade. Em seguida, deve secar o material ao ar até atingir umidade na ordem de 5% abaixo da umidade ótima presumível. Uma observação é que deve-se acrescentar água caso a umidade esteja abaixo dessa umidade presumível. Falando agora sobre o ensaio propriamente dito, deve-se fixar o molde cilíndrico à sua base. Logo em seguida, acoplar o cilindro complementar logo após e apoiar o conjunto em uma base rígida. Após a homogeneização, deve-se proceder com a sua compactação. Então, deve ser feito golpes perpendicularmente na amostra. Após a compactação, deve-se retirar o cilindro complementar, depois de escarificar o material em contato com sua parede, com auxílio de uma espátula. Logo após, deve-se pesar o conjunto em uma balança com resolução de 1 grama. Deve-se obter 5 pontos, sendo 2 no ramo seco, 1 próximo à umidade ótima, preferencialmente no ramo seco, e 2 no ramo úmido da curva de compactação. Caso necessário, deve-se repetir os processos. O outro ensaio seria o ensaio realizado sem reuso de material. Então, são amostras preparadas com secagem prévia até a umidade higroscópica. Então, novamente, deve-se preparar a amostra de acordo com a NBR 6457. Deve-se dividir em 5 porções iguais. Deve-se prosseguir com os procedimentos no ensaio realizado sem o reuso de material, com secagem prévia até a umidade higroscópica. Dos 5 pontos, 2 devem estar no ramo seco, em próximo à umidade ótima, e 2 no ramo úmido da curva de compactação. Bom, continuando nos métodos de ensaio, um deles é as características principais do ensaio são sem o reuso de material e 3% acima da umidade ótima. A preparação da amostra ela é de acordo com a NBR 6454, que é a amostra do solo, preparação para ensaio de compactação e ensaio de caracterização. E essas porções, essas amostras, elas são divididas em 5 porções iguais. A primeira porção, ela é moldada, a amostra, similar ao primeiro ensaio, como já foi falado anteriormente. A compactação e a pesagem e a umidade também. As demais amostras, elas são classificadas de acordo
com a seguinte ordem. A segunda, ela tem uma umidade inferior à primeira e assim por diante. A terceira tem inferior à segunda, a quarta à terceira e assim sucessivamente. E a umidade, ela é medida pela secagem ao ar. As porções, elas devem ser descartadas após o seu ensaio. E as divisões das porções, de acordo com a sua umidade, devem ser 2 porções de acordo com o ramo seco, 2 porções de acordo com o ramo úmido e uma porção, ela tem que ser próxima à umidade ótima. A massa específica aparente seca, ela pode ser calculada como o peso úmido do solo compactado em gramas vezes 100, dividido pelo volume útil do molde cilindro em centímetros cúbicos, vezes 100, mais o teor de umidade do solo compactados em porcentagem. Bom, continuando a parte de cálculos, a gente calcula a massa específica aparente seca, que ela vai ser posteriormente utilizada na curva de saturação que eu vou explicar mais para frente. A fórmula, ela diz para a gente que a massa específica aparente seca, que é dada em gramas por centímetro cúbico, é igual ao grau de saturação, que é igual a 100%, dividido pela divisão entre o teor de umidade, arbitrário na faixa de interesse, e esse valor é em porcentagem, dividido pela massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico, no qual a gente pode considerar ela igual a 1 grama por centímetro cúbico. E essa divisão é somada pelo grau de saturação novamente, dividido pela massa específica dos grãos do solo. E esse valor é determinado de acordo com a NBR 6508 ou pela NBR 6458. E esse valor é dado em gramas por centímetro cúbico. A partir dele, a gente vai construir a curva de compactação, no qual as abscissas é o teor de umidade, que é o valor H, que eu tinha mostrado anteriormente, e as ordenadas são a massa específica do aparente seco, que é o YS. E o formato das curvas vão ser parabólicos, certo? Depois vai ter depois da curva de compactação, a gente consegue construir a curva de saturação, que vai ser mostrada na próxima imagem. E os documentos de resultados, eles são separados em o processo da preparação e a energia adotada no processo de execução do ensaio. Aqui na imagem 10, a gente vê um exemplo da curva de compactação. A gente vê em questão das energias, a energia modificada, a energia intermediária e a energia normal. Os pontos que estão destacados na umidade ótima, o ponto HOT, ele é o ponto da umidade ótima de cada curva. A umidade ótima máxima, né? Aí depois temos as densidades máximas também. E a linha, na verdade é uma curva, parece muito uma linha, mas é uma curva. Ali no canto, depois das curvas de compactação, temos a curva de saturação, que é o S igual a 100%. Depois disso, a gente tem o resultado dos valores da massa específica aparente seca, dos máximos, né, que eu tinha mostrado anteriormente no gráfico, onde o valor é a ordenada máxima da curva de compactação. E o valor mais ou menos aproximado é de 0,0001 gramas por centímetro cúbico. A umidade ótima dessa curva de compactação, o valor dela é em relação à máxima massa específica aparente seca, e seu valor aproximado é de 0,1%. Então aqui estão as nossas referências, a NBR de análise, que é a 7182 de 2016. E muito obrigado.